CRPcast. Você está ouvindo o CRPcast, uma produção do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Em cada edição, um episódio inédito com temas que reafirmam o compromisso da psicologia na defesa dos direitos humanos e que aprender com a pluralidade de vivências potencializa nossa existência. Acompanhe outros episódios em crprs.org.br/crpcast. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Neste episódio do CRPcast, vamos destacar como a psicologia organizacional e do trabalho pode atuar no enfrentamento às violências no contexto laboral. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, 1 em cada 5 trabalhadoras e trabalhadores já sofreu algum tipo de violência no ambiente laboral. A violência psicológica no ambiente de trabalho pode compreender uma diversidade de comportamentos, como pressões psicológicas, coações, humilhações, intimidações, ameaças, atitudes rudes e agressivas, comportamentos hostis e excludentes, bem como violações de direitos. Os profissionais da psicologia podem atuar no combate a essas violências por meio de ações preventivas através de projetos voltados à coletividade, na formulação de políticas institucionais e oportunizando canais de acolhimento e espaços de discussão sobre as diferentes formas de violência. Este é o tema da campanha lançada pelo CRPRS por meio da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho, a CPOT. Neste episódio do CRPcast, convidamos as psicólogas Rita Rejane Luedke e Aline Rotini para conversarem sobre o assunto. Rita é psicóloga, especialista em marketing pela Fundação Getúlio Vargas e em equipes gestoras de sistemas e serviços de saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde a graduação em psicologia, atuou em empresas da iniciativa privada nos subsistemas de RH, marketing e qualidade. Em 2001, ingressou na Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul como psicóloga, onde já atuou como RH, Saúde do Servidor, Vigilância em Saúde do Trabalhador e desde 2019 integra a equipe da Vigilância em Saúde da primeira Coordenadoria Regional de Saúde. Aline é psicóloga, especialista em psicologia clínica. Já trabalhou como analista de recursos humanos e atualmente é docente do curso de psicologia da Faculdade Anhanguera em Passo Fundo e membra do núcleo docente estruturante do curso de psicologia da mesma instituição. Atua também como psicóloga clínica e social na Secretaria Municipal da Saúde do município de Davi Canabarro e atende em consultório particular. Para mediar a roda de conversa, contamos com a participação da psicóloga Maíra Medeiros Osório, conselheira e presidenta da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho do CRPRS. Maíra é especialista em gestão estratégica de pessoas e psicóloga na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Pampa. Olá a todas as pessoas que nos ouvem. Eu sou Maíra, conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Estou aqui hoje, então, com a Aline e a Rita. É um prazer ter vocês aqui junto comigo. Elas são colaboradoras da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho. E hoje, então, a gente vai falar sobre o tema das violências no contexto organizacional e do trabalho, que é tema da atual campanha da comissão, que está acontecendo nas redes sociais do CRP. Então, eu vou começar com a primeira pergunta, direcionada às nossas duas convidadas, e vou pedir que a Aline comece, pode ser? O que é violência psicológica no trabalho e de que forma a psicologia organizacional pode contribuir no enfrentamento da violência e das desigualdades nesse contexto? Olá, ouvintes do CRPcast, quero iniciar cumprimentando as minhas colegas Maíra e Rita, também agradecer o convite e dizer que é uma satisfação estar aqui dialogando com você sobre um tema que é tão relevante e necessário de ser tratado. Então, respondendo à pergunta, inicialmente quero dizer que falar sobre violência de modo geral não é tarefa fácil. É um tema complexo que se apresenta de diversas formas e que não tem causa única.
é também objeto de estudo de diferentes áreas do conhecimento e que traz impactos na esfera individual, social e organizacional. Assunto este que também vem ganhando espaço nos campos de pesquisa e estudos da psicologia organizacional e do trabalho. Nós, psicólogos e docentes, e é deste lugar que falo, buscamos, dentro do nosso fazer diário, construir espaços de diálogos críticos sobre o lugar, o significado e os impactos do trabalho e das relações de trabalho na subjetividade humana. Sabemos que o trabalho tanto pode ser um valoroso impulsionador psíquico, como, por outro lado, também pode ser fonte de sofrimento e adoecimento. E é sobre esse último ponto que vamos conversar hoje, sobre quando, no ambiente de trabalho, ao invés de termos um lugar de reconhecimento, de valor e respeito, temos a desmoralização, os ataques, a pressão e a competitividade oprimindo o trabalhador, aspectos esses que caracterizam a violência no ambiente laboral. Dito isso, penso que hoje vamos muito mais problematizar e levantar questionamentos do que propriamente trazer respostas prontas. E acredito que essa também é uma tarefa da psicologia: inquietar, desassossegar e problematizar aquilo que está posto ou até mesmo validado socialmente. Quando falamos em violência, quase que de forma imediata associamos a agressividade manifesta em atos físicos. Contudo, a violência não se restringe unicamente a danos corporais. Violência pode ser definida como toda ou qualquer ação dirigida ao meu semelhante, que possa causar algum tipo de prejuízo físico, social e ou psicológico. Ação que pode aparecer através da força ou do poder, real ou em ameaça. Notem a importância de compreendermos e considerarmos as relações de poder que se estabelecem no convívio humano. Enfatizo esse ponto, uma vez que vivemos em uma sociedade em que há o ataque contra as relações fraternas e coletivas. Há também o incentivo para a competitividade, para a individualidade, para a produtividade a qualquer custo, tirando a parte humana do processo de trabalho. Os colegas passam a ser vistos como concorrentes e não como mais parceiros. A corrida, por quem chega primeiro e vence, é incentivada e validada de diferentes formas, classificando assim os trabalhadores em dois grupos, os ganhadores e os perdedores. Essa forma de gestão neoliberalista, que se desvincula do trabalhador, que se interessa primordialmente em racionalizar e otimizar os processos de trabalho, que se preocupa muito mais com a produtividade do que com a própria segurança e bem-estar de seus colaboradores, que fomenta e valida a competição no ambiente laboral, é uma gestão agressiva, que adoece e causa sofrimento, uma vez que desconsidera o sujeito. Essa dessubjetivação das relações de trabalho são atos violentos que atentam contra a nossa capacidade humana de pensar. Entendo que nosso fazer profissional, independentemente da área de atuação, é o de resgatar aquilo que há de mais humano e que nos constitui quanto gente, que são os laços afetivos, o respeito e a consideração pelo outro semelhante. Considerando que a violência é um ponto de estudo e discussão entre diferentes áreas do conhecimento, é também nosso papel dialogar de forma multiprofissional, na busca pela construção de estratégias de enfrentamento coletivo. Uma vez que o aumento da violência laboral vem se apresentando não somente como um problema de saúde do trabalhador, mas também como um problema de saúde pública. Obrigada, Aline. Acho que tu levantou pontos bem importantes, né, para introduzir a nossa conversa, assim. Acho que tem várias questões aí que a gente pode aprofundar. Eu queria ouvir a Rita também sobre essa primeira pergunta e depois a gente segue conversando. Olá, colegas. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês sobre este tema tão significativo, presente no nosso dia a dia. Nossa, a Aline foi brilhante na sua fala. Eu queria destacar aqui apenas que a violência desconforta, ela choca, ela agride, ela machuca e não podemos nos acostumar a ela de forma alguma. Não é comum, não é brincadeira, não é engraçado, ela não é bem-vinda.
Atentemos sempre a ela e aos seus sinais, tanto em relação a nós, quanto àqueles que nos procuram, né, no nosso fazer psi. Perfeito, Rita. Acho que, como tu falou, né, a gente tem que trabalhar para promover ambientes saudáveis, né, onde possam se estabelecer relações igualitárias, né, onde as pessoas se sintam à vontade, se sintam seguras psicologicamente, né, para se expressar, para se relacionar, né, para expor o que pensam, né, e também em que a diversidade seja respeitada, né, a diversidade de perfis, de ritmos de trabalho, enfim, para que se permita essas divergências, né, mas de uma forma saudável, assim. Aproveitando, vou fazer a próxima pergunta para a Rita. Rita, quais são os principais desafios enfrentados pelas psicólogas ao lidar com casos de violência no trabalho e como superá-los? Bom, Maíra e Aline, vamos trabalhar, né, em cima desse questionamento tão amplo e tão importante. Eu penso que, inicialmente, é importante termos claro que somos seres humanos, que ficamos tristes e alegres como todo mundo, e que não é porque somos psicólogas que nós somos diferentes. Nós não somos, nós somos iguais. Nós não somos psicólogas 24 horas por dia. Somos mulheres, mães, filhas, esposas, namoradas, colegas, amigas. E sim, trabalhamos na área da psicologia do trabalho, organizacional. Então, isso quer dizer que trabalhamos constantemente com os significados e impactos do trabalho na vida das pessoas. E eu abro um parêntese aqui. Não esqueçamos disso na nossa vida. O nosso fazer profissional não dá para olhar só para fora e esquecer de olhar para dentro. Não faz sentido nenhum isso. Partindo desta base, então, no nosso dia a dia, vivenciamos inúmeras experiências, algumas boas, outras nem tanto, algumas inesquecíveis, outras nem gostaríamos que tivessem acontecido, não é assim? E também vivenciamos situações violentas, e no trabalho não é diferente. Assim, ao pensar nos desafios que nós, psicólogas, enfrentamos ao lidar com os casos de violência no trabalho, me vem à cabeça inúmeras reflexões que eu creio que possamos conversar um pouquinho mais aqui. Uma delas é o silêncio, o calar e tudo o que traz consigo esta ação. É muito frequente nós, psicólogas, estimularmos a fala do outro, mas nem sempre ela é pertinente e confortável a quem viveu ou vive situações de violência. O impacto da vivência de violência, ele é único e não temos como descrever por vezes. E falar, às vezes, é reviver, revisitar. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Falar, externalizar, tem consequências e nem sempre a pessoa consegue lidar com essas consequências. Talvez não consiga agora, talvez consiga depois, talvez não consiga nunca. Veja bem, eu não estou estimulando aqui a não fala, mas sim o respeito pelo tempo do outro, pela sua história e trajetória. Por vezes, o silêncio pode querer dizer, não agora, não ainda, que nós, psis, possamos acolher este momento e transpô-lo, sem limitar o nosso fazer. Um outro desafio é o ambiente onde nos encontramos enquanto psicólogos. Por exemplo, estamos na empresa, no consultório, numa ouvidoria, em uma universidade, em uma escola, em um órgão público, porque você percebe que o nosso ser profissional psi está muito associado ao local onde estamos trabalhando. Quando nos formamos, acessamos o código de ética do psicólogo. Ele nos rege, mas ele é amplo e nós somos seres em constante mudança. Nosso trabalho também é. Temos que ter clareza quem somos naquele tempo e espaço e no que temos capacidade de intervir, impactar, mudar, sugerir, transversalizar, clareza no nosso papel ali, para todos, inclusive para nós mesmos. Eu diria até que principalmente para nós mesmos. E uma outra questão que eu trago é o não. O quanto ele é importante, poderoso e difícil ao mesmo tempo. Difícil de dizer, difícil de ouvir e difícil de respeitar. Vale para nós, psicólogas, para quem nos procura, em termos profissionais também. Como eu trouxe na fala anterior, a não percepção das nossas próprias vulnerabilidades enquanto trabalhadoras, sejamos psicólogas ou não, nos torna muito mais predispostos a situações violentas no contexto laboral. A sobrecarga, por exemplo, e aqui está um ótimo exemplo do que o não dizer não faz com as pessoas, nós sabemos que pode predispor a inúmeros problemas físicos, como, por exemplo, o tabagismo, o álcool e drogas, além de comprometer as relações de trabalho. É claro
claro que há inúmeros outros desafios, e eu creio que vamos poder trocar bastante experiências nas redes sociais. Hoje eu quis trazer essas provocações e convites à reflexão, porque muitas vezes, mesmo sem querer, naturalizamos a violência. Também temos tanto a fazer, né, que às vezes nem a percebemos. Então, conversar, escutar, acolher o sofrimento do outro dentro do contexto dele, respeitando as histórias individuais e as vivências, é um desafio e tanto para nós. Também, conscientizar a organização de que seus recursos humanos são seu maior bem e que ela precisa cuidar muito bem dessas preciosidades é outro desafio e tanto. Sim, Rita, concordo contigo. Acho que a gente precisa ter em mente que essas violências não podem ser naturalizadas, né? Que não é porque elas são recorrentes que tudo bem, que é natural, né? A gente tem que buscar compreender, né, a origem desse sofrimento, dessas violências, como que elas se dão de forma coletiva mesmo, né? E evitando cair naquela culpabilização, né, individualização do sujeito, trazendo para um compromisso coletivo da organização, né, dos pares ali no contexto do trabalho. Então, nesse gancho, eu queria fazer uma pergunta para a Aline, perguntar quais são os impactos de violências como racismo, capacitismo, machismo na saúde e subjetividade das trabalhadoras e dos trabalhadores. Bom, o racismo, o capacitismo, o machismo têm algo em comum, que é a desvalia, o desmerecimento, a discriminação do outro, seja ela por cor, sexo ou deficiência. Primeiramente, há de se considerar que todo ser humano tem singularidades e alteridades. Em segundo lugar, proponho pensar sobre a dificuldade humana em reconhecer e aceitar tudo aquilo que se difere da própria imagem. Faço um convite para que cada um se proponha a refletir sobre isso. Sabemos que o princípio da não discriminação é um pilar dos direitos humanos e dos 5 princípios e direitos fundamentais no trabalho. Segundo a definição da Convenção número 111 da Organização Internacional do Trabalho de 1958, a discriminação é qualquer distinção, exclusão ou preferência baseada em motivos de raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou social que tenha como efeito anular ou alterar a igualdade de oportunidades e de tratamento no emprego e na ocupação. A Organização Internacional do Trabalho descreve também que no mundo do trabalho, os eixos que estruturam as desigualdades sociais se materializam e colocam pessoas sujeitas a discriminações em situações de não garantia de seus direitos básicos, incluindo os fundamentais do trabalho. A discriminação nega a igualdade de oportunidades e de tratamento a diferentes grupos e indivíduos. Gera desigualdades profundas no acesso aos direitos sociais, econômicos e culturais. Diante desses dados que a Organização Internacional do Trabalho nos apresenta, entendemos que a discriminação atenta contra os direitos humanos e contra os direitos fundamentais no trabalho. A banalização e a negação do sofrimento, do adoecimento e da discriminação racial, sexual ou por capacitismo no ambiente de trabalho atentam contra a subjetividade humana, ameaçam a integridade psíquica do trabalhador, uma vez que o sujeito fragilizado pela violência discriminatória pode vir a não encontrar recursos internos ou externos para fazer frente às pressões que sofre no ambiente laboral, ficando assim numa posição de desamparo. Perfeito, acho que nosso próprio código de ética, né, traz essa questão do compromisso mesmo das psicólogas, né, em relação ao enfrentamento das desigualdades, né, da promoção dos direitos humanos. Então a gente tem que estar atentas, né, para que se possa promover isso dentro das organizações, né, trabalhar junto com as pessoas nesse sentido, né. Queria trazer também um ponto sobre o assédio moral, que a gente sabe que a violência psicológica, quando ela assume, né, esse caráter extremo, prolongado, se caracteriza como um assédio moral. Então, eu queria perguntar para a Rita, quais situações podem ser consideradas assédio moral e de que forma a psicologia trabalha com essas questões? Então, a gente sabe que o assédio traz a intencionalidade com ele, não é verdade? No sentido de prejudicar, anular ou excluir alguém. Anular seus espaços de ação, neutralizar esses espaços. Traz também a habitualidade. Os comportamentos ocorrem de forma repetitiva, em um período significativo de tempo.
os ataques, que podem ser brincadeiras de mau gosto, a ironia, o deboche, o desdém, o vácuo, são condutas nem sempre verbais que induzem ao desconforto psicológico. Muitos são altamente ofensivos e humilhantes, graves. Como eu falei antes, né, na pergunta inicial, machucam, magoam, entristecem e adoecem. E não podemos esquecer aqui da pessoalidade, porque sim, há um alvo. Pode ser uma pessoa ou um grupo. Tem início uma espécie de perseguição e o alvo não tem mais paz, seja no local de trabalho ou até mesmo fora dele. Às vezes até as redes sociais pessoais ficam comprometidas e podem ser usadas contra a própria pessoa, que se torna praticamente refém de uma situação de violência elevada. Algumas outras atitudes que caracterizam o assédio moral, por exemplo, são a retirada de um trabalho, de algumas atividades que habitualmente competiam aquela pessoa, para lhe causar uma sensação de inutilidade ou incompetência. Talvez lhe passar algumas tarefas humilhantes, gritar ou falar de forma desrespeitosa com aquela pessoa, espalhar rumores ou divulgar boatos ofensivos sobre a pessoa, fazer fofoca, né, como a gente diz. Desconsiderar seus problemas de saúde, como se a pessoa não tivesse o direito de adoecer. Criticar a vida particular da vítima. Às vezes as redes sociais fornecem material rico para isso. Usar apelidos pejorativos para se referir àquela pessoa, aquele colega, aquela chefia e inúmeras outras situações. Às vezes, o assédio não é percebido diretamente, porque pode se manifestar através de posicionamentos pessoais vinculados à questão de raça, gênero, religião, o que a Aline trouxe há pouco. E neste ano, a nossa comissão está focada em falarmos mais sobre isso aqui nas redes sociais. Nas situações de assédio moral, nós, psicólogas, vemos com certa frequência que há causas como busca pelo poder, hipercompetitividade, validação de uma cultura autoritária, despreparo da chefia, às vezes, para gerenciar grupos ou aquele grupo, rivalidades no ambiente de trabalho e, sim, a inveja inerente ao ser humano. As consequências, por sua vez, comprometem a saúde, a autoconfiança, a confiança, a moral, o desempenho profissional e a vida de uma forma integral do assediado. Sim, é adoecedor e, em algumas situações, é mortal. A literatura traz inúmeros exemplos, filmes, livros, histórias, cultura, e as nossas vivências também são ricas em relatos de assédio moral no trabalho. Sobre como a psicologia pode trabalhar com essas questões, me ocorre um ponto muito relevante. Não sozinha, né? A equipe multidisciplinar é fundamental, porque, como já diz o velho ditado, uma andorinha só não faz verão. A psicóloga ou psicólogo, né, precisa ter muita clareza do seu papel e espaço ali, naquele momento, naquele espaço, do que pode fazer e deve dar encaminhamento. E aí a gente chama o código de ética, né, e a sua articulação, é claro. Falar sobre o assunto repetidamente também é fundamental. Estimular a construção ou validação de espaços coletivos de conversa que a Maíra trouxe antes, para que os trabalhadores possam ter voz, falar, conversar, se escutar, né, ver alguns encaminhamentos também é fundamental. Aproximar as hierarquias, porque o trabalho precisa ser integrado, ele precisa ser alinhado, ele precisa ser conjunto, tanto chefias acima quanto colegas, né, na mesma linha ali, os pares, fundamental que estejam juntos, que troquem. Independentemente do vínculo que o psicólogo estabelece com o local de trabalho, as nossas ações, elas precisam estar alinhadas com o compromisso ético e político da nossa profissão. Além, claro, de resguardar o sigilo das partes envolvidas. E, para não me alongar muito mais, acho que identificar junto com outros setores que o sofrimento apresentado por aquele trabalhador pode estar relacionado a aspectos não só subjetivos, mas também a segurança do trabalho, talvez ergonomia, talvez questões ambientais e dos próprios processos da organização do trabalho.
Te ouvindo, Rita, fico pensando como algumas situações são tão sutis, né, que passam despercebidas e que, na verdade, são caracterizadas como assédio moral, né? Ou então, condutas que são naturalizadas, né, como brincadeiras, às vezes algo mais sério como um assédio quando a pessoa se afasta por saúde, né? Muitas vezes ela já se afastou por saúde por uma questão de assédio e, no retorno, ela segue sofrendo esse assédio, né? Então, é bem complexo, assim. Na verdade, a gente sabe que um ambiente saudável, né, ele é um ambiente em que todos ganham, né? Que tanto o colaborador ou colaboradora passa a produzir mais por se sentir mais satisfeito, mais seguro naquele ambiente, né? Consequentemente, isso reduz o risco de violência e de adoecimento na organização. Então, eu queria perguntar para a Aline que as psicólogas e psicólogos podem atuar na promoção de um ambiente de trabalho saudável e respeitoso. Entendo que a atuação do psicólogo primeiramente se faz pela conduta e pelo posicionamento ético em defesa da garantia dos direitos humanos. Está no nosso Código de Ética Profissional. São princípios fundamentais. Primeiro, basear o trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano. Segundo, trabalhar visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades, contribuir para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Temos uma responsabilidade ética, social e humana. Devemos trabalhar na desconstrução dos paradigmas segregantes, promovendo igualdade e respeito mútuo. Nós, psicólogos, precisamos propor espaços e diálogos como este para refletir sobre as consequências e impactos da discriminação e da violência no ambiente de trabalho. Precisamos considerar que o sofrimento e o adoecimento podem sim ser desencadeados pelo ambiente laboral. É imprescindível que façamos força para resgatar os laços fraternos e coletivos, para que juntos consigamos resistir e fazer frente diante das adversidades e ataques que constantemente se apresentam em nosso meio. Que possamos acolher as fragilidades e investir nas potencialidades humanas. E também dialogar com as diferentes áreas do saber, construindo estratégias de enfrentamento coletivo. Obrigada, Aline. Então, para finalizar, eu gostaria de pedir que vocês deixem para nós uma dica de livro, publicação ou filme que vocês poderiam dar para quem quer saber mais sobre o tema. E já vou pedir, aproveitando, que vocês façam suas considerações finais, se despeçam. Dica Psi. Anota aí o que os nossos convidados indicam para você continuar aprofundando esse conhecimento. Bom, Maíra não vem vem alguns, né? Andei procurando algumas questões muito práticas, porque às vezes a gente tem a tendência de ir muito além e não se dar conta do simples. Então, busquei algumas questões que talvez até nos tenha passado meio em branco em alguns filminhos muito básicos, alguns nem tanto. Os livros já são mais técnicos, mas algumas questões assim muito escancaradas se a gente olhar com olhos de quem quer ver realmente. Uma das situações que sempre me chamou muita atenção nos momentos que eu assisti foi na novela da Globo, Terra e Paixão, a Irene, né, que era a Glória Pires, na forma que ela tratava a funcionária dela, que eu não vou lembrar o nome, né, e teve um desfecho, uma desconsideração, uma forma de agir, a forma de olhar, porque não é só o verbal, né, e a Glória Pires muito feliz na sua interpretação nessa questão, e a funcionária também extremamente acuada, né, se sentindo mal, desconfortável. Então a gente pensa, acontece na empresa, mas às vezes acontece no lar também, acontece estar mais perto do que a gente imagina. Vários filmes sobre escravidão. A Cinderela, que não deixa de ser, né, uma animação, mas se a gente for ver, olha a situação dessa personagem, seja em desenho, seja em filme, né, como foi, a gente romantiza e vê o lado do príncipe, etc e tal, mas e o fazer? E o dia a dia? E o de segunda a segunda, como foi? Né? A Bridget Jones, também, o diário dela, e aí acho que a gente entra numa fala ali que a gente vai fazer, né, em relação à gordofobia, embora ela não fosse gorda, né, mas as brincadeiras, as indiretas, e etc e tal. O Legalmente Loira, também, exatamente por ser loira, daí então não era capaz, não dava conta do recado. O Diabo Veste Prada, que esse é icônico, né, e a forma como aconteceu. Vi um outro parecido há pouco, é Upgrade, As Cores do Amor, também,
também, onde a menina é bastante discriminada pelas colegas, seriam seus pares, mas elas deixam claro que não são seus pares. Terra Fria é um outro, e outros de escravidão, vários filmes que remetem à escravidão, os 12 anos de escravidão, eles são muito agressivos, né? Essa questão de violência no trabalho, a violência física e a violência psicológica é escancarada para aqueles trabalhadores. Em relação a artigos, eu vi vários da USP, da Federal de Santa Catarina, da Escola Superior do Ministério Público também, e de livros, Assédio Moral, Gestão por Humilhação, do Eloane e da Margarida Barreto, muito bom, né? Essa questão da humilhação pega muito forte ali. Assédio Moral no Serviço Público, até porque eu sou servidora pública, né, do Renato Ferraz, também eu recomendo. E de consideração final, eu desejo que possamos cada vez mais conversar sobre o trabalho, seja o alheio, seja o nosso, tanto aqui nas redes sociais, quanto nos mais variados espaços em que nós estivermos. Bom, então, para finalizar, sobre esse tema, eu pensei em um livro e 2 artigos que eu vou estar referenciando agora aqui para vocês. Então, o livro, ele se chama Gestão como Doença Social, do autor Vincent Gulejak, né? E tenho também indicação de 2 artigos que tratam desse tema e também busco, assim, provocar um pensamento crítico em relação, né, a esse assunto que a gente está tratando aqui hoje. Então, o primeiro artigo é Violências Relacionadas ao Trabalho, escrito por Cláudia Piccolotto Concolato e Renato Colombi, que está publicado no livro Dicionário de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho no Brasil. E o outro artigo se chama Relações de Trabalho e Psicanálise, um diálogo em aproximação, escrito por André Ultramari, Cláudia Piccolotto Concolato e Francisco Carlos Santos Filho. E para finalizar, quero agradecer mais uma vez pelo convite e dizer que foi uma satisfação estar aqui com vocês dialogando sobre esse tema que é de grande valia. Muito obrigada. Muito obrigada, Aline e Rita, por esse momento com vocês. Espero que nós tenhamos outros momentos como esse. Eu gostaria de fazer um convite, por fim, às pessoas que nos ouvem, psicólogas, psicólogos que atuam na área da psicologia organizacional e do trabalho, que queiram fazer parte da nossa comissão. É só entrar em contato ali pelos links do site do CRPRS e serão muito bem-vindos, né, para a gente trabalhar esses e outros temas, né, sempre pensando em orientar a categoria. Então, muito obrigado e até a próxima. E você, o que achou deste episódio? A série completa está disponível nas plataformas Spotify, Deezer e no YouTube. Acompanhe o CRPRS através das redes sociais ou pelo site www.crprs.org.br. Esperamos por você no próximo CRPcast. Até breve! Você ouviu o CRPcast, uma iniciativa do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.